Oi, gente! Esse é mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia. E eu sou o Lindomar. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre políticas públicas. O nome pode soar um pouco estranho, mas elas fazem parte do nosso cotidiano. E elas existem para assegurar direitos da nossa Constituição. Mas será que elas chegam a todos? Sim, e para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a professora Cristiane Betanho, que é graduada em Ciências Jurídicas com especialização em Master Marketing, mestrado em Administração e doutorado em Engenharia de Produção. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Muito obrigada, Lindomar, Rubia, Raíssa. Obrigada. Nós estamos também com a cientista social em formação, a Raíssa Lemes, que tem uma trajetória acadêmica e atuação profissional com ênfase nas áreas de políticas públicas, de juventude e relações entre Estado e sociedade civil, prevenção à criminalidade, cidadania e direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Raíssa. Obrigada, prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Prazer é nosso. Então, para começar, o que são as políticas públicas? Sim. Quando a gente pensa em política pública, já vem um turbilhão de coisas na cabeça. Eu acho que, de modo muito geral, assim, as políticas públicas são soluções coletivas criadas para resolver problemas que são públicos, que atingem não só individualmente as pessoas, mas também toda uma coletividade focada em algum tipo de problemática social, algum tipo de necessidade que as pessoas tenham. Eu acho que para pensar a política pública é muito importante a gente expandir o nosso conceito de política, assim, que muitas vezes, quando se vê políticas em relação a esse termo, muita gente pensa em algo especificamente partidário ou especificamente do poder público, não necessariamente. As políticas públicas elas podem ser feitas em conjunto com partidos e vindas do poder público, sim, mas elas podem também ter outros atores envolvidos. E quando a gente fala de atores, são essas pessoas, as organizações que estão envolvidas no processamento da resolução desse problema. Então, é importante a gente expandir esse conceito para conseguir entender o que de fato são políticas públicas. Sim. E perfeito, Raíssa? Eu acho que, além dessa questão, que é muito importante que você falou, a gente tem que deixar de lado esse preconceito que foi criado, esse pré-conceito, criado a respeito de políticas públicas, porque já vem da demonização da política. E todos vivemos na polis, portanto, todos nós somos responsáveis, de uma forma ou de outra, por transformar a ordem social a partir das nossas ações. Então, quando nós falamos em políticas públicas, nós estamos falando num conjunto de ações, de programas, de projetos que podem ser amplos, podem ser para determinados grupos sociais, mas que são demandas da sociedade de uma forma ou de outra e que devem produzir algum resultado para o bem-estar social. Sim. Então, elas existem para isso, para garantir um bem-estar social. Porque, às vezes, a gente associa só a isso, Essa é exatamente a função da política pública? Se a gente pensar na função do Estado, da forma clássica, sim, o Estado serve para isso, sim, como um moderador das dinâmicas sociais e como, então, uma instância apartada de nós, separada de nós enquanto cidadãos, porque nós podemos ter demandas diferentes. Em teoria, o Estado seria o espaço em que essas demandas elas são tratadas de forma coletiva para que todos possam ter bem-estar social. Ter esse acesso, Ter esse acesso. Na prática, por conta das políticas de governo, por conta das disputas entre os grupos sociais, nós podemos ter grupos mais e menos beneficiados. Mas por isso que é importante a participação, como a Raíssa bem colocou na primeira fala dela. A participação das pessoas é essencial. Caso contrário, as políticas não vão chegar até nós mesmos. É interessante porque a gente já teve um outro podcast aqui, especificamente sobre política, o que era política, e na nossa conversa a gente também chega nessa questão da necessidade da participação, de nós civis, constituirmos aí as demandas também para aquilo que possa nos atender enquanto comunidade. E aí, a gente abriu o podcast falando sobre a ligação de políticas públicas com aquilo que está na Constituição. Qual é a relação entre a Constituição nos assegurar certas coisas, existirem as demandas e surgirem políticas públicas para atender o que tem na Constituição enquanto direitos?
O artigo 5º da Constituição Federal traz um rol de direitos e direitos que são os direitos fundamentais, pedras de toque. Em termos de direito constitucional, nada daquele rol pode ser tirado por emenda constitucional, por exemplo. Só uma nova Constituição pode tirar algum daqueles direitos. Mas aqueles direitos foram sendo acrescentados por emendas constitucionais ao longo do tempo. Por exemplo, o direito a uma alimentação adequada foi um direito acrescentado àquele rol. Não estava no original lá da Constituição de 1988. Então, sem dúvida alguma, as políticas públicas, elas são, então, esses conjuntos de programas, processos, ações que têm por objetivo materializar aqueles direitos que estão lá naquele rol. Mas a forma como esses direitos vão ser materializados depende, como você falou, Rubia, da forma como a gente participa. Se não houver participação popular, um direito à saúde pode ser assegurado, por exemplo, para quem pode pagar por plano de saúde. Um direito a uma saúde universal, de qualidade, para todo mundo, independentemente de classe social, só vai ser assegurado se a gente for, enquanto sociedade, se a gente conseguir pressionar a agenda pública de forma que o SUS seja protegido, que o SUS seja aprofundado, e o SUS se mostrou extremamente importante agora durante a pandemia. Se não fosse o SUS, nós estaríamos perdidos durante a pandemia. O SUS é um destaque mundialmente, né? Não só nacionalmente. Você falou sobre emendas, né? O que são essas emendas? As emendas constitucionais são dispositivos legais que são colocados, então, assim, pequenas inclusões ou modificações do que está escrito na Constituição. Uhum. As emendas, elas tramitam, né? Então, elas podem ser propostas dentro do Legislativo ou na Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. E essas mudanças, então, elas são propostas na Constituição a partir de uma justificativa. Então, por exemplo, essa do direito à alimentação, a questão era essa: olha, para que a gente possa ter saúde, a política de alimentação, né? Se a gente fala hoje, a gente chama essas políticas de segurança e soberania alimentar e nutricional, né? Então, dentro desse campo, a justificativa foi, poxa, as políticas de segurança e soberania alimentar e nutricional, elas são transdisciplinares. Se a gente estiver bem alimentado, a gente consegue estudar. Se a gente estiver bem alimentado, a gente tem saúde e assim por diante. E, então, é importante que se inclua essa questão na Constituição para que esse direito seja assegurado, para que isso vire uma política de Estado e não mais uma política de governo, né? Então, por isso, daí, essa emenda tramita entre as duas casas, entre o Senado e a Câmara, né, a emenda é votada e, caso ela seja aprovada, então isso é incluído na Constituição. Eu acho que isso entra outra questão importante também, que é o quanto a população, de modo geral, está muito distante do debate de orçamento público, né? Existe até um senso comum que tem muitas questões que, de fato, são realidade, infelizmente, mas que é aquilo, não me envolvo com política porque político só rouba. Mas, assim... E porque é polêmico, causa intriga, não posso falar de política, não quero falar, esse assunto só gera estresse. Sim. Então, isso causa também esse distanciamento, o debate de orçamento, o que é feito com dinheiro público. Então, a gente tem várias formas de fiscalização, mas muita gente não conhece. Então, tudo isso está entrelaçado também, essa discussão das políticas públicas. Sim. Raíssa, já que você falou que tem várias formas da gente averiguar aí onde está sendo gasto o nosso dinheiro investido por forma de impostos, qual é uma forma de eu participar ativamente ali fiscalizando? Para onde estão indo essas verbas? A gente tem uma conquista muito grande no Brasil, que foi o portal da transparência, onde a gente pode consultar várias questões desses gastos públicos, dos investimentos, tanto a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, né, que é o do país. Então, esse é um formato de poder tá analisando isso, né, como está sendo feito esse investimento. Mas existem outras formas também, né? Por exemplo, nas prefeituras pode ser feito um contato direto, né, um pedido de informação acerca desses investimentos ou de outras formas de ação, né, desse agente governamental. Existe um site. A gente ia fazer a mesma pergunta.
Existe um site do Portal da Transparência. Sim, onde eu posso pode verificar. ser consultado pela internet, algumas informações. Mas é mais uma questão que a gente precisa avançar também, né? Eu acho que a gente deveria ter mais informação também disponibilizada para as pessoas de forma mais didática, assim, sobre como acessar o Portal da Transparência, sobre como pesquisar lá, por exemplo, quando eu era assessora parlamentar na Câmara Municipal. Às vezes, mesmo trabalhando lá, eu tinha muita dificuldade de acessar algumas informações e outros colegas também tinham. Então, assim, eu acredito que deveria ser mais acessível para a população o como pesquisar e como interpretar os dados, principalmente, que é outra questão. Às vezes, a gente vai ver lá vários números, várias questões. Joguinho de quebra-cabeça, né? Tem um site, gente, que a gente apanha para usar. Sim, tem os termos, empenho, execução de orçamento, o que é isso? Então, eu acredito que isso deveria ser mais acessível para a população de modo geral. Sim. Cristiane, você falou sobre políticas públicas voltadas à alimentação, né? Quantas políticas públicas existem, assim? Existe uma... Por exemplo, áreas... Na verdade, com certeza existe, né? Educação, saúde, mas quais são as principais, assim, políticas públicas existentes, assim? Nossa, Porque a a gente nossa vai vida falar, é né? regulada, né? Então, exato. Porque aí a gente fala assim, políticas públicas para educação. Mas dentro de determinada área, né? Existem políticas públicas, assim, que são as principais. Essa aqui a gente tem que falar sobre elas. Nossa, Lindomar, é um barato, né? Você falando, eu fiquei pensando aqui, puxa vida, a gente tem uma vida totalmente regulada pelas políticas públicas, sem a gente muitas vezes perceber, né? Que assim, se a gente pensar no trânsito, e todo o aspecto que está relacionado ao trânsito, o fato de a gente ter idade para tirar carteira de motorista, né? As regras de trânsito, né? A questão de a velocidade ser regulamentada. São pequenos detalhes, né? Pequenas coisas que a gente acaba não percebendo no nosso dia a dia. Quando a gente fala em educação, porque é legal, né? A gente percebe claramente, assim, no nosso dia a dia, as políticas de saúde, educação e segurança. Acho que são os 3 principais pontos, porque são as coisas que mais nos afetam, né? Elas nos afetam diretamente. Mas quando a gente vai pensar em educação, por exemplo... Essa daqui é uma instância formativa. A gente está aqui no Bita Podcast, a gente está numa instância formativa. E, de uma forma ou de outra, o fato de a gente ter aqui atores diferentes, ter uma ONG, ter a universidade, ter esses atores, olha só que legal, esse encontro também, ele acaba sendo, né, fruto do acesso a políticas públicas de informação, né? Olha, as pessoas vão acessar pela internet. O acessar a internet, o fato de a gente ter a internet para além dos grandes centros, foi fruto de política pública. O Luz para Todos não teria internet nos rincões do país, mesmo que a antena chegasse lá, se não tivesse energia elétrica. Então, a gente está circundado pelas políticas públicas, muitas vezes sem enxergá-las, e sem enxergar que a forma como elas são materializadas são fruto dessa luta, dessa disputa de classes sociais. Nós precisamos ter essa consciência, né? De que a nossa vida, ela é política, né? Então, a gente viu um problema ali, a gente precisa levantar eles. A gente vota nos presidentes, nos vereadores, nos senadores, nos governantes, né? E justamente para isso, para a gente poder ter uma política pública que vai nos favorecer, né? Então, é importante a gente ter essa consciência aí de casa. Mas olha só, Lindomar, legal, né, a gente falar sobre essa questão da participação como votantes. Mas a nossa participação também enquanto demandantes das políticas públicas e ocupar os conselhos, né? Então, a gente tem dentro do município uma série de conselhos. A gente tem no estado e na federação os conselhos, que são os espaços em que a sociedade civil organizada demanda diretamente pelas políticas públicas. Se a gente não participa desses espaços, as empresas estão totalmente organizadas para participar deles, né?
Se a gente não se organiza, as políticas deixam de ter o caráter importante para a gente enquanto trabalhadoras e trabalhadores. Opa! Políticas e quando a gente públicas. Isso. Né? E quando a gente fala em políticas públicas, políticas para o público, políticas para a população, as políticas do trabalho e renda, né? Elas não são... Porque a gente fala o tempo todo, né, em saúde, trabalho... saúde, educação, segurança, mas as políticas que estão voltadas à indução a trabalho e renda também são essenciais e que nos caracterizam enquanto classe trabalhadora. Então, se nós, trabalhadoras e trabalhadores, não ocuparmos esses espaços em que as políticas públicas são demandadas e são configuradas, elas não vão ter a nossa cara e, portanto, não vão realizar o nosso bem-estar também. O nosso desejo também, né? Te ouvindo, eu fiquei pensando aqui, você falou nos grandes pilares, vocês falaram, né? Nos grandes pilares aí das políticas públicas, saúde, educação, transporte, economia. E aí eu fico pensando aqui, tem algo que assegure o lazer, o acesso ao lazer e à cultura dentro de políticas públicas? Porque a gente sabe, né? Sim. Eu, Lindomar, nós somos da área artística e o quanto isso é necessário também para se formar um cidadão e não só para formação, para fruição mesmo cultural e artística nos espaços, né? Das cidades. Existem políticas públicas voltadas para essa área? E se existem, por que a gente ouve falar tanto nas outras e não nessas? De esporte, de esporte também, né? De cultura e lazer. Também são asseguradas, né? Também está na Constituição o direito ao lazer, à cultura e ao esporte, eles fazem parte também, né? O bem-estar da sociedade, né? Isso. Sim, eu acho que é muito importante a gente falar de transversalidade, né? Que é um termo que nós usamos para falar dessa relação que existe entre uma área e outra, né? Então, existe transversalidade também entre essas políticas públicas de cultura, de esporte, de arte também em relação a essas que Cristiano citou, mas a gente tem também eixos específicos em relação a essas políticas que muitas vezes, infelizmente, não são valorizados. Né? Nós temos, na área de políticas públicas, trabalhado muito também com as ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que é uma cooperação feita entre vários países em torno da Organização das Nações Unidas, em que também está previsto isso, essa valorização da cultura, né? da informação, do próprio jornalismo em si. Mas, infelizmente, como você disse, não é uma questão, muitas vezes, que tem o investimento que deveria ter, ou que tem até a valorização social que deveria ter. Eu acho que, muitas vezes, a gente tem uma perspectiva de política pública que o que é necessário para manter uma pessoa viva no sentido físico do termo, né? Mas a gente precisa falar também sobre outras questões que estão diretamente ligadas a isso. Saúde mental também, né? Sim, que tem sido uma questão muito frequente, principalmente entre... Não só, né, mas muito entre os jovens. Eu fiz parte do Conselho Estadual de Juventude de Minas Gerais, também concordo que é um órgão muito importante. Então, a gente tem outras questões também que são muito importantes. Não só pensar, assim, uma questão objetiva de, eu preciso de saúde para não morrer, eu preciso de educação para encontrar um trabalho. Sim, também. Mas a gente precisa de outras questões. Precisa de acesso a esporte, cultura, lazer, e tudo isso é fundamental e deve ser garantido. É interessante você falar isso, porque eu também enxergo que a nossa sociedade tem essa crença, né, de que a gente precisa do mínimo, do básico. Igual você falou, de necessidades para sobreviver. Então, é como se a gente não quisesse viver em abundância, né? Viver assim, não, vamos viver bem. Não, a gente precisa do mínimo na educação, do mínimo da saúde. Não, vamos ter uma big saúde, uma big educação, né, um big transporte. Então, acho que a gente precisaria ter mais envolvimento, né? Uma consciência maior de que essas políticas públicas, elas são as nossas vidas. E como que nós queremos a nossa vida, né? Titãs, né? A gente não quer só comida. A gente quer, né? Comida, diversão e arte. Quando a Cristiane falou sobre o transporte, né? Das políticas públicas relacionadas ao transporte, eu fiquei pensando nisso, Lindomar. Porque é aquela questão, né? O transporte para chegar até as empresas... as rodovias, as vias públicas para se chegar até uma empresa, elas são facilitadas. Mas e o acesso para chegar a um teatro? Ele também é facilitado? Onde estão esses teatros, esses aparatos públicos relacionados à arte e à cultura? Tem uma distribuição nas áreas periferizadas da cidade? Ou não? Possibilitam acesso de
de pessoa com maior poder aquisitivo. Então, pensar nessas relações aí da cidade, espaço, também é uma questão da gente estar ali cobrando, exercendo o nosso papel, né, de sociedade. Rubi, é essencial. A gente não pode esquecer que nós vivemos numa sociedade que está dividida em classes. Sim. Existe disputa de classes, ponto. Então, quando você falou exatamente, olha, a estrada que vai para a firma está totalmente asfaltadinha, né? Você tem toda a questão de infraestrutura para chegar na empresa, né? Durante a semana, para ir trabalhar, tem um monte de ônibus, mas aí chega o final de semana, não tem ônibus para ir para o teatro e companhia limitada, mas é porque existe uma disputa entre a classe capitalista e a classe trabalhadora, né? Agora, por que a classe capitalista se faz tanto representar? Essa é uma questão que tem a ver com a participação, tem a ver com a gente disputar e conquistar os espaços para demandar por essas políticas públicas também, né? E quando a gente pensa nas questões culturais, nossa, como isso é importante para que a gente, inclusive, tome consciência, né? É tomar consciência de que nós somos trabalhadoras e trabalhadores, que a gente tome consciência dessas outras necessidades para além do comida, né? A gente precisa de diversão, balé, a gente quer ir para onde a gente quiser ir, né? Então, assim, nossa, Titãs, lindo aqui, né? Sim, Titãs é muito bom. Inclusive, fica aí a referência para o pessoal de casa. Raíssa, você falou que tem esse envolvimento, né, com políticas públicas voltadas para a juventude. Quais são as principais políticas públicas voltadas para os jovens? Então, a gente tem um marco legal, assim, né, de lei que é muito importante para a juventude, que é o Estatuto da Juventude, que muita gente não conhece, inclusive. É o mesmo que o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não, ele é um específico. Eu ia falar justamente isso, assim, que a gente fala muito do Estatuto da Criança e do Adolescente, e é importante falar muito dele, porque também é um marco muito importante, mas a gente tem esse outro, que é o Estatuto da Juventude, que veio depois, e que se refere especificamente à população jovem, porque dentro da adolescência nós temos jovens também, mas a população jovem, de modo geral, ela vai para além da adolescência, né? Nós consideramos a população, legalmente falando, né? Tem uma discussão sobre isso, quem que é jovem, quem que não é, mas de 15 a 29 anos. Então, já também não abrange só a adolescência. Então, por isso que é importante a gente ter diretrizes específicas para a população jovem, com isso o Estatuto da Juventude surge, e ele tem 11 eixos de atuação de garantia de direitos. E aí tem, o Cristiane citou, por exemplo, saúde, educação, mas tem várias outras que devem ser garantidos. Por exemplo, o direito à cultura, que é um que está previsto no Estatuto da Juventude e que também muitas vezes não é efetivado, mas que tem essa previsão. Então, a gente tem esses 11 eixos de atuação, recomendo, né, para quem quiser pesquisar, Estatuto da Juventude, está disponível na internet, e são direitos que devem ser garantidos para a população jovem também, para além dos direitos constitucionais que a gente já tem, né, para toda a população. Importantíssimo isso, né? Um guia para poder se localizar ali, né? Se situar. E também, como a gente já conversou, se fazer presente, cobrar o atendimento desses 11 eixos que a Raíssa está citando aqui. E muitos jovens não sabem até que existem categorias específicas, né, para tratar dessa população, né? Porque a gente está aqui nessa fase meio intermediária, assim, você é adulto, você é adolescente, mas tem uma especificidade que é a juventude. E a gente tem essas diretrizes que devem ser cumpridas também de acordo com essa população, né? A gente tem até um debate sobre inclusão produtiva também, porque essa geração de jovens é a geração que está também incluída ou que vai ser incluída, né, no mercado de trabalho, né? Acho que tem muito a ver com o tema que a gente está discutindo aqui hoje. Então, Sim. A gente precisa garantir direitos dos jovens também por isso, né? Não só, mas também porque são uma população extremamente importante para o desenvolvimento da economia do nosso país e para o desenvolvimento de várias outras áreas também. Existe alguma política pública específica, assim, voltada para jovens aprendizes? Porque a gente sabe que os jovens aprendizes surgiram a partir de uma necessidade, né? De começar a ter acesso ali ao mercado do trabalho, a oportunidades de se introduzir no mercado de trabalho, de ter uma oportunidade de ter uma educação melhor também. Então, existe alguma política pública específica para eles?
Eu acredito que a própria lei da aprendizagem é um dos marcos mais simbólicos que a gente tem em relação a essa demanda por direitos das juventudes, né? Porque a gente tinha muito e ainda tem, infelizmente, uma questão de informalidade muito grande entre o trabalho de jovens, né? E até de exploração, assim. Muitos jovens que trabalhavam, que trabalham sem nenhum direito trabalhista, sem nenhuma regulamentação. Então, eu acredito que, apesar de existirem outras políticas ligadas a essa área, a própria lei da aprendizagem é um marco legal muito importante para que a gente possa avançar nos direitos dos jovens. E com isso a gente tem regulamentação, a gente tem algumas garantias. Que até muita gente critica, né? Fala, devia ser assim, devia ser assado. E claro que a gente pode melhorar sempre nas políticas públicas, mas ter regulamentação, ter limites também é muito importante para essa garantia de direitos. O que é a lei da aprendizagem? Então, a lei da aprendizagem, ela é um marco legal, né? Quando a gente fala em marco legal, essa questão da própria lei em si, que definiu qual seria a regulamentação para jovens aprendizes no Brasil, né? Como que com esses adolescentes, com essa faixa etária, pode ser inserido no mercado de trabalho, né? Não só adolescentes, mas jovens também, que a gente chamava anteriormente alguns lugares chamavam de menor aprendiz, né? Mas jovem aprendiz. Então, essa lei trata de algumas ferramentas e algumas diretrizes que devem ser seguidas para a empregabilidade de jovens, que é uma coisa que antes ficava muito solta, assim, né? Como que seria feita. Então, quando a gente fala de regulamentação, é isso. São regras que precisam ser seguidas para a contratação de jovens dentro dessas empresas, dentro desses locais de trabalho. Sim, bem bacana. E é um conjunto, né, de políticas públicas que estão aí envolvidas. A questão de saúde, né, a saúde preventiva para esses jovens, né, para que eles possam se desenvolver. A questão desse encontro entre a empresa que vai dar uma oportunidade para que aquele jovem possa começar, né, sua vida profissional, mas, né, com toda uma regulamentação para que essa empresa, então, não só utilize uma força de trabalho barata, substituindo um adulto, mas que aquele jovem, então, tenha a oportunidade de formação, né? Então, ele não está lá só para trabalhar, mas ele está lá também para aprender e apreender, né, toda essa complexidade do que é viver em sociedade. Se o trabalho nos define, porque somos trabalhadoras e trabalhadores, a gente muda o mundo a partir do trabalho, não é só o trabalho em si que nos define enquanto cidadãos, enquanto seres sociais. Então, entender esse processo todo faz parte dessa questão da política, que é muito importante. E, principalmente, né, Raíssa, durante a pandemia, que se desvelou ainda mais essa problemática. Se a gente, né, os dados mostravam que assim, a quantidade de jovens, né, e jovens adultos desempregados, sem renda, absolutamente sem renda, durante a pandemia. E essa é a população que lá na frente vai sustentar, inclusive, o nosso sistema de previdência, porque a gente tem um sistema de previdência que é solidário, né? Então, quem está trabalhando sustenta quem está aposentado. E se a gente não tem, então, condições de absorver a juventude nos postos de trabalho, né? Se a gente não consegue criar postos de trabalho, mas não só postos de trabalho, né? Mas toda uma programática de geração de trabalho e renda que não tem a ver só com o emprego formal do tipo carteira assinada, Sim. né? Então, assim, esperamos, por exemplo, eu coordeno o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários na universidade, que é uma incubadora de iniciativas produtivas que são organizadas a partir dos princípios da economia popular e solidária. Então, são cooperativas, são associações de pessoas que se juntam, né, para criar, então, coisas em áreas totalmente diferentes. Tem né? muitos pequenos negócios de jovens também, né? Exatamente. E eles não precisam ser negócios em que você tenha um empregador e empregados.
Você pode ter cooperativas e associações em que todo mundo, ao mesmo tempo, seja donos dos meios de produção e também os trabalhadores, né? Então, criar oportunidades para que esses jovens se insiram no mundo do trabalho, mas não só no mundo do trabalho, mas na sociedade, nessa relação de trocas com a sociedade. E eu acho que é muito importante a gente falar também no conceito que tem sido usado, que é trabalho decente, né? E decente não no sentido moral da coisa, mas, como o Cristiane falou, não basta só ter carteira assinada, a gente precisa também ter outras garantias, né? Não adianta ter carteira assinada e ser humilhado, ser maltratado. Então, a gente precisa também falar sobre essas questões, assim. Né, de qual ambiente de trabalho é adequado para os jovens, de como é importante garantir isso, né? O jovem não está ali para ser, né, esculachado, assim, usando um termo muito objetivo. E eu acho que principalmente quando leva em consideração a realidade de onde ele vem, né? Quanto mais vulnerável é a realidade, né, a classe social, pior fica, né? Porque a gente sabe que no passado as pessoas trabalhavam muito em fazenda, então as pessoas eram exploradas ali, desde jovem. E aí ainda existe a crença de que você é jovem, então você pode fazer qualquer coisa. Você não vai ter problema na coluna no futuro, enfim, né? Existem várias questões que não são levantadas e devem ser pensadas. Então, e eu acho até importante porque, assim, ok, eu estou trabalhando dessa forma, mas como que esse trabalho me impacta na minha vida? Como que impacta o meu futuro, né? Eu acho que é isso. Eu acho que como que a minha vida ao meu redor impacta atualmente e o futuro. Então, é isso aí. E aí tem toda uma relação com que a Raíssa traz sobre o estatuto do adolescente, né? Da juventude. Porque quando eu tenho acesso a esse material, que eu estou me formando ali enquanto cidadã e que eu vou aprendendo e buscando pessoas que podem me auxiliar nesse crescimento, eu reconheço automaticamente um ambiente de trabalho tóxico, que está sendo prejudicial ali para a minha saúde física, mental, que enquanto eu, como jovem aprendiz, estou sendo desrespeitada ou desrespeitado. Então, é muito importante estar ciente dos seus direitos e dos seus deveres, obviamente, mas dos direitos que te garantem ali naquela vaga de estágio, enfim. E eu acho que tocando nesse ponto que é delicado, né? Eu acho que a gente deve pensar na abordagem. Quando você percebe que você pode estar vivendo uma situação de exploração de trabalho, né? Assim, nem sempre é igual você falou. Nem sempre é dentro de uma empresa regularizada. Então, como a gente não sobe só para a plataforma do Instituto, acho importante a gente tocar nesse ponto. A gente vai para o YouTube, outros jovens assistem. Mas quando a gente percebe que está passando por uma situação assim, existe algum lugar onde a gente pode recorrer? Eu acho que a gente até entra num ponto de quem planeja essas políticas públicas. Porque aí a gente já pensa em partido. A gente já pensa, ok, aí eu percebi que eu estou passando por uma situação delicada aqui. Eu vou na polícia? Eu vou no vereador? Eu vou na Câmara? Então, onde a gente pode recorrer numa situação dessas? Delicado, né? Muito delicado, mas a questão central quando a gente fala nos programas do Jovem Aprendiz, eles são programas de legalização do trabalho. Sim. Se o trabalho é ilegal, então a gente está tendo exploração do jovem. Porque a gente vê até um assédio moral, né? O assédio moral é muito importante para a gente pensar, porque naquele momento o jovem ele está sendo formado para o trabalho depois no mundo adulto. Então, assim, se ele passa por uma formação para o trabalho abusiva, ele pode se tornar um adulto abusador depois, né? Uma reprodução daquilo. Claro que a isso gente... para a vida toda, né? E sim, né? No final das contas, essa é uma questão muito séria. Então, sim, precisa ser denunciado. Existem as delegacias da infância e da juventude, né? E o Ministério Público do Trabalho.
Então, assim, se existe algum trabalho, e inclusive eu acho muito bonito, porque nesses programas do Jovem Aprendiz, existem trabalhos que não podem ser executados por jovens. Então, existe uma limitação do que pode e o que não pode ser feito, e exatamente para proteção social, para que aquele jovem, principalmente quando ele é menor, para que ele seja protegido de ambientes tóxicos, de influências tóxicas, né? E se ele estiver sendo submetido a um ambiente de trabalho ou a funções no trabalho que descaracterizam isso, a denúncia precisa ser feita para o Ministério do Trabalho. Porque se for uma organização que esteja desrespeitando esse processo, ela vai precisar ser punida. Ela vai ser, né, vai ser devidamente investigada e punida. Porque a gente precisa, se a ideia central é criar, né, todo um processo de segurança, que dê segurança para todos, inclusive para a empresa, para que ela possa contratar de forma legal. Mas o jovem também precisa. Então, o Ministério Público do Trabalho é um dos ambientes especiais para isso, né? Existem os procuradores que vão trabalhar com os assuntos ligados à infância e adolescência. Não só os jovens, né? Sim. Não só os jovens. Mas ainda é muito difícil fazer esse debate no Brasil, porque muita gente ainda vê, vocês estão com muito mimimi, isso é muita frescura, tem que deixar trabalhar. E não é que a gente não quer que os jovens trabalhem. Eu já fui jovem aprendiz também. Que bacana. Sim, já fui jovem aprendiz, mas que a gente tem que ter condições adequadas para isso, entendeu? Essa questão dos jovens que são pessoas que são o que a gente chama de condição peculiar de desenvolvimento, que é uma fase específica da vida, em que você tem algumas questões específicas também. Então, hoje em dia, no Brasil, a gente tem 50 milhões de jovens. E o que nós pautamos muito, assim, como jovens ativistas pelas políticas públicas de juventude, é que se não tiver os investimentos corretos nessas pessoas, no futuro isso vai ser muito desastroso, não só para essas pessoas, mas para o país também. Se a gente não tiver políticas de emprego e renda, se não tiver política de acesso à educação, à cultura, à saúde, à segurança pública, que é outra questão também muito envolvida na discussão do trabalho, que a gente tem muitos adolescentes, muitos jovens que estão sendo cooptados por atividades ilícitas, como, por exemplo, tráfico de drogas, que é caracterizado até pela Organização Internacional do Trabalho como uma das piores formas de trabalho infantil, que começa muitas vezes já na infância, né? Então, tem várias nuances que a gente pode explorar nesse debate, e eu acho muito importante a gente estar tendo espaços como esse aqui para discutir sobre isso, né? Para que os jovens aprendizes possam refletir mais também sobre os seus direitos, né? E sobre a importância de ter regulamentação do programa de aprendizagem, o quanto isso foi uma conquista para os direitos dos jovens. Então, não é um mimimi, né? Sim. São ações necessárias para o presente e também para o futuro do país, né? Sim. Cristiane, na sua fala anterior, você falou sobre um projeto que você coordena de cooperativa e de associação. Você pode explicar a diferença de uma e outra? Para que os nossos jovens e adolescentes aí talvez possam se interessar por uma dessas áreas também. Ai, Rubi, eu estava até pensando exatamente que eu ia complementar, porque eu acho que é uma coisa muito importante quando a gente pensa no mundo do trabalho. Existe trabalho para além da carteira assinada, né? Esse mundo da carteira assinada, que é trabalhar para uma empresa, ser empregado, né? Receber um salário. Essa é uma forma de organização, né, do trabalho em sociedade, de criação de valor em sociedade, né? Outra é esse mundo das cooperativas, das associações, né, do trabalho coletivo, em que não haja um patrão e empregado. Essa é outra forma de organizar. E dentro dessa forma, que é uma coisa muito importante para a juventude, e por isso, assim, né, como uma ativista de políticas públicas de trabalho e renda a partir dos princípios da economia popular e solidária, Raíssa, a gente sempre tem falado com os conselhos. Fazer, né, estimular políticas públicas, estimular que o cooperativismo entre os jovens, né, estimular a organização de iniciativas produtivas a partir dos princípios da economia popular e solidária, também é despertar para uma outra relação social que não seja essa que é mediada pela mercadoria. Quer dizer, eu trabalho para poder ter dinheiro para comprar coisas, né? E eu cada vez compro menos coisas porque as coisas ficam mais caras. Esse é o mundo do trabalho, como ele está, o trabalho explorado,
né? Esse é o mundo do trabalho explorado. Trabalhar por um prato de comida. Muitas vezes. Mas mesmo que eu tenha um salário melhor, né? De qualquer forma, eu tenho que pagar internet, água, luz, telefone, eu compro casa, eu compro roupa, e a roupa está cada vez mais cara porque as marcas dizem para mim que eu só fico chique se eu comprar alguma coisa da marca X, Y e Z. Então, assim, culturalmente, né, a sociedade capitalista faz com que a gente pense no mundo como uma coleção de mercadorias. E daí o próprio trabalhador vende seu trabalho como uma mercadoria, né? E esse é um problema muito sério. Então, trabalhar com os princípios da economia popular e solidária também é uma forma de a gente superar esse mundo de exploração. Porque mesmo que eu tenha carteira assinada, mesmo que eu tenha jornada de trabalho, de qualquer forma, eu estou sendo... O meu trabalho ali, né, naquele momento, ele passa por um processo de exploração. Né? Porque eu estou recebendo um salário e que muitas vezes ele é pago pela empresa, mas ela vai receber muito mais pelas mercadorias que ela vendeu, que eu fiz com o meu trabalho, né, do que ela vai me pagar como salário. Existem outras formas de a gente se organizar, né? Então, o que são as cooperativas e as associações? Ambas as figuras são figuras de organização coletiva, né? Então, nós temos várias pessoas trabalhando e sem a ideia central é que todo mundo ali, ao mesmo tempo, seja o dono dos meios de produção. Então, se a gente tem, né, pensando nas agricultoras e agricultores, nós incubamos iniciativas de agricultoras e agricultores em transição agroecológica, né? Então, todo mundo ali é o proprietário, né, ou o poceiro das terras, todo mundo ali tem, né, seus implementos agrícolas. E, ao mesmo tempo, então, que eles são donos dos meios de produção, eles também são os trabalhadores. São eles que vão plantar, são eles que colhem, são eles que comercializam, são eles que fazem a distribuição, são eles que sentam para planejar o trabalho, né? Então, tudo em conjunto. Tudo em conjunto, sem que haja alguém que mande, né? Então, assim, o patrão ou o administrador da empresa, ele manda, né? Ele que planeja e ele manda. E o trabalhador, né, ele vai obedecer, ele executa. Quando a gente está pensando nessas organizações coletivas, quem planeja e quem executa está dentro do mesmo nível, né? Então, são os próprios trabalhadores. E isso induz a um nível de participação que vai além do que ir lá trabalhar 8 horas, burocraticamente, voltar para casa com dinheiro. É um reconhecimento no próprio trabalho, né? Exatamente. Se reconhecer como trabalhador e buscar o reconhecimento do trabalho. Então, quando a gente compra alguma coisa, a gente está vendo para além da mercadoria, né? Então, assim, não é só um pé de alface, mas é o pé de alface que foi, né, cultivado pela Duda, e eu vou lá na feirinha e converso com ela, e assim por diante. Então, quando a gente pensa em cooperativas e associações, são duas formas de personalidade jurídica diferenciadas, né? As associações, elas são mais voltadas a objetivos sociais, no sentido de que você organiza, você propugna por direitos, né? Você pode fazer pequenas comercializações, e quando a gente fala em cooperativas, daí são pessoas jurídicas maiores, em que a gente tem daí outros direitos, outros deveres. Qual das duas personalidades jurídicas uma organização vai assumir, vai depender depois da atividade que ela vai executar. Isso. Sim. Mas os jovens que pensem, né, em se organizar coletivamente devem procurar as incubadoras das universidades que estejam próximas a vocês. As universidades federais têm uma rede de incubadoras de economia solidária. Então, vocês podem procurar apoio. E aqui na Universidade Federal de Uberlândia, nós, enquanto Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários, queremos muito apoiar iniciativas produtivas solidárias de jovens. Bacana. E quem planeja essas políticas públicas, assim? Como que a população pode ter acesso a essas propostas? Como que a população pode propor? Por exemplo, fui lá, vi um problema. O que eu faço? Agora eu fui. Em algum momento onde vocês falaram sobre conselhos, né? Os conselhos municipais. Sim. Talvez tenha a ver aqui com a pergunta do Lindomar. É justamente isso. A gente entendeu. A Raíssa tem experiência dentro né, sendo parte de mandato de vereança na cidade. Sim. Conta como...
Tem muitas formas, mas é meio contraditório, assim, que a gente tem muitas formas de participar, mas ao mesmo tempo tem poucas pessoas, relativamente falando, que participam de fato, assim, infelizmente, né, dessas formas. Eu fui do Conselho... Assim, começar do começo, né, de quando eu comecei a me interessar por política, eu acho que tem muito a ver também dessa forma de participação. Quando eu estava na escola, no nono ano, ensino fundamental, o Ministério Público, que é também um agente público, assim, né, jurídico e tal, mas que está muito ligado a esses interesses da população, ele fez um concurso na minha cidade, eu morava em Caldas Novas na época, que era para as crianças e para os adolescentes escreverem uma redação com o tema Quem Merece Meu Voto, que era para lidar com o tema da questão da compra de votos, que era muito forte, assim, ainda é, né, infelizmente. E aí a gente tinha que escrever sobre isso, era um concurso. E aí, participando desse concurso, eu até ganhei um PlayStation lá na época. Participando desse concurso, eu me toquei, assim, eu posso falar alguma coisa sobre isso. E mais que isso, assim, alguém se interessa em ouvir o que eu tenho a dizer sobre isso. Que eu acho que não é uma coisa muito comum para criança e adolescente, né? Achar que alguém se importa com o que você está dizendo sobre política. E aí, essa foi uma forma de participação que eu considero, assim, muito importante. E aí, depois disso, comecei a pesquisar mais na internet. Também acho que esses fóruns de discussão, mesmo que nem sempre de uma forma direta, eles são muito importantes sempre para a nossa formação, assim. Claro que a gente tem que ter atenção para a qualidade dos debates que a gente faz, assim. Não dá também para sair cansando todo mundo no Twitter e achar, isso aí é... Mas isso também é importante, eu acho. E depois, na faculdade, eu comecei a participar do movimento estudantil, que também é uma forma de organização muito importante e na qual a gente tem acesso a muitas formas de participar efetivamente da política, de estar mais presente, né? E o movimento estudantil está presente não só nas universidades, mas também nas escolas, né? Com os grêmios estudantis, né? Na universidade chama de Diretório Central dos Estudantes, DCE, centros acadêmicos. Então, isso também foi muito importante para mim. E, nesse meio, eu fui do Conselho Estadual de Juventude de Minas Gerais, que, para quem não conhece, os conselhos são uma forma de diálogo, né, entre o que a gente chama de sociedade civil, são pessoas que não têm cargos públicos, não estão diretamente ligadas a essas instituições, assim, né? Então, entre a sociedade civil, jovens, né, nem todas as pessoas do conselho eram jovens, mas eram representantes desses interesses, assim, e o governo. Então, a experiência de participar do Conselho Estadual também foi muito importante para mim, assim, porque, por exemplo, a gente tem um negócio que chama Plano Plurianual de Ação Governamental, que é basicamente quando o governo do estado ele vai definir no que ele vai investir nos próximos anos, assim, o que vai ser prioridade. E aí, nesse período, eles chamaram um conselho e a gente fez uma discussão muito interessante sobre saúde mental, por exemplo. Nós falamos, olha, nós acreditamos que saúde mental é um aspecto prioritário para o governo fazer investimento. A gente tem uma diferença que existem conselhos que são deliberativos, ou seja, eles decidem algumas coisas e isso vai ser feito. E a gente tem conselhos consultivos, que são os conselhos que são consultados, né? A gente vai pedir opinião do conselho para fazer algumas coisas. Então, tem essa diferença. E depois mas pode assim, ou não... pode ou não fazer. Isso. Então, a gente tem uma luta também para que tenhamos mais conselhos deliberativos, e não só consultivos. Mas, de qualquer forma, é muito importante. E aí também fui assessora parlamentar na Câmara Municipal de Uberlândia, em Minas Gerais. A gente tem uma questão também que a gente tem que superar essa ideia de que só pode participar da política tendo um cargo diretamente vinculado à política. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um interesse e uma presença relativamente muito baixa de jovens também nesses espaços. Essa era a minha dúvida. Sim. Quando eu trabalhava na Câmara, tinha poucos jovens também, assim. Que eu tinha outras pessoas com a minha faixa etária, mais ou menos, mas não eram muitos. Então, a gente tem essa barreira a superar. Por exemplo, se a gente for na Câmara dos Deputados, o Senado Federal... a gente vai encontrar realidades muito parecidas, assim. Claro que tem câmaras, assembleias legislativas que estão mais avançadas nesse aspecto, mas, em geral, a gente não tem uma taxa tão grande de jovens com cargos públicos, sejam cargos eletivos, né? Cargos eletivos são aqueles que a pessoa é eleita para vereador, para deputado, para governador, seja para esses cargos assim, de assessoria ou cargos públicos. Então, a gente tem um impedimento legal, que é a idade mínima, né? Tem para presidente, por exemplo, tem uma idade mínima 35. Que é mais alta, sim. Mas para outros cargos a gente tem possibilidade de participação de jovens. Por exemplo, para deputado, para vereador, são 18 e 21 anos, se eu não me engano. Então, poderia ter mais participação de jovens nesses cargos. Mas também Sim. tem essas outras funções públicas, assim. E às vezes rola até um preconceito, assim, né? Muita gente achava, ai, que fofinha, você tão jovem trabalhando aqui. Mas, assim, não era fofo, né? Era meu trabalho. Então, são N nuances das formas de participar. Mesmo quem não tem um cargo pode pedir informação à prefeitura.
ao governo do Estado. Se eles vão responder, já é outra questão que a gente tem também que fazer o debate, né, e cobrar para que responda, para que tenha essa efetivação. Mas as formas de participar são muitas. Uma grande jornada, de movimento, né? Sim, mas participar dos movimentos populares, né? Então, assim, olha, o DCE na escola, né? Eu também fui comecei com centro cívico, gente, ainda antes de ontem, né? Era centro cívico. E centro cívico, né, para os diretórios, para a DCE. Gente, é muito bonito. Mas, assim, então, a Raíssa lembrou, né, do movimento estudantil, a gente falar... E também nos movimentos, né, sociais. Então, que a gente pode, né, aos quais a gente pode se vincular a partidos políticos. A gente tem os movimentos sociais em instâncias totalmente diferentes. A própria associação de bairro. Associação de bairro. Gente, a associação de bairro é o primeiro espaço ali para que você participe e você coloque as suas demandas. Tem muitos grupos de jovens, que, inclusive a gente tem várias representações de jovens nos conselhos, tem tanto católicos quanto... evangélicos, tem várias organizações que têm se mobilizado para esses espaços. Exato. Também. E o importante é isso, olha, não existe demanda que não seja defendida e que vire agenda. Porque quando a gente pensa, né, em como uma política pública é formulada, o primeiro passo é o que se chama de formação da agenda. Isto é, um assunto se torna muito importante e que todo mundo está dizendo, olha, a gente precisa agir em torno desse problema, que pode ser um problema no sentido, né, da palavra assim, isso é muito ruim, ou pode ser uma oportunidade. Mas então a vontade das pessoas está em volta desse problema. Esse é o primeiro passo. Então, a gente precisa formar a agenda. Se nós não formarmos essa agenda, e participando, então, dos conselhos, dos movimentos, de todas essas instâncias, a coisa não funciona. E também tem os fora, né? Os fóruns de participação dentro dos municípios, e que podem ser instâncias variadas. Os fora... Exatamente, né, por conta disso. Fórum porque estava fora, né? Então, fora do muro. Então, ele não tem a participação do governo porque os conselhos são instâncias tripartite, né? Então, assim, você tem os trabalhadores e as trabalhadoras, você tem, né, as instâncias do governo participando do fórum e a movimentação, né, social, então, a sociedade civil organizada. Então, quando a gente pega... os fora não necessariamente têm a participação do governo no processo, mas eles também podem, se eles conseguem organizar demandas, pressionar, por exemplo, os vereadores, os deputados a partir de um negócio para poder, então, assim, propugnar, então, pressionar que o poder público tente dar uma solução para aquela problemática. Sim. Mas isso a gente pode ter a partir dessa via. E por isso a importância, né, os vereadores, os deputados, os senadores, eles estão lá para legislar para a gente, sim, né? Então, independente de quem elegeu. Sim, a partir do momento que ele foi eleito, ele representa a sociedade. Todo mundo. É isso, ele vai representar todo mundo. Mas daí a gente vai ter que pressioná-lo, porque ele foi eleito, sim, a partir de uma programática. A gente não pode esquecer isso, né? Ele foi eleito a partir de uma programática. Então, para que a gente possa... Se a gente está com alguma causa que seja contrária à programática dele, ele vai agir se ele for pressionado. Então, sim, a participação é essencial. Mas a gente também pode ter... leis que são criadas e, portanto, políticas públicas que são demandadas a partir desse apelo popular. Então, você reúne assinaturas e, depois disso, você pressiona. A Amazônia de Pé, né, que Amazônia de Pé é uma iniciativa que busca proteger a Amazônia e que é uma iniciativa popular, né, de lei popular, porque, dependendo do número de assinaturas, você consegue. Só que é muito interessante porque é um processo muito... complexo, assim, porque nesse caso não pode ser uma petição na internet, por exemplo. Tem Exato. Que imprimir o papel, assinar. Então, a gente tem tido um movimento muito interessante de jovens que tem
pegado o papel e feito postos de mobilização para as pessoas assinarem pela proteção da Amazônia. Que e bacana. Aí, com destaque para os jovens do Norte, principalmente, né? Mas de outros vários lugares do Brasil também tem feito isso. Então, já assistindo um protagonismo muito grande na Amazônia de pé. E eu acho que é um exemplo interessante, assim, de... Eu acho importante fazer um parênteses aqui, que a gente até começou a entrar no episódio que a gente falou sobre política, né? E eu acho que o nosso podcast ele é muito importante para trazer clareza, assim, né? Enfim, ter uma compreensão maior de uma situação que está tendo um estigma. E você falou sobre, por exemplo, movimentos sociais, movimentos estudantis, e querendo ou não, essa ideia assim, de movimento estudantil, de manifestações, são ligadas a uma ideologia de esquerda, né? E eu acho que as pessoas, no geral, elas precisam ter essa visão de que movimentação, de se posicionar, de você ir lá fazer um movimento, de você criar uma organização, igual vocês falaram, serve para qualquer pessoa, né? Então, é importante a gente quebrar esse estigma, porque aí isso pode até polemizar, né? Então fala assim, mas eu vou parar de ouvir esse podcast aqui porque eles estão falando disso. Não, não é assim. Então, é isso. Acho que é ter essa visão de que a política pública, a movimentação social, porque movimentação social são sociedade, então são as pessoas, independente da ideologia política, porque hoje tá sensível isso, né? De, isso aqui é de determinada ideologia, então eu vou repugnar isso. Então, de trazer um pouco mais de tolerância, assim, de debate, justamente o que a gente está trazendo aqui. Nossa, Lindomar, isso é tão importante, né? Mas a própria questão... Hoje está colocado por conta de todo esse ódio que foi destilado, foi alimentado depois do golpe contra uma presidenta legitimamente eleita, né? Então, a gente tem um período aí muito ruim de destilação de ódio e que traz um significado ruim para a questão da esquerda, né? De falar assim, o comunismo é coisa de comer criancinha e vai para Cuba. E se esquece, por exemplo, que Cuba tem a melhor saúde do mundo, né? E se esquece que quando a gente pensa, né, no que se chama de ideologia de esquerda, ela está ligada ao acesso universal aos direitos. Então, se nós, enquanto sociedade, nós achamos que é ruim ter gente que está passando fome e tem gente que tem muita coisa, que nós queremos uma divisão melhor em sociedade... Nós, de uma forma ou de outra, a gente tem uma ideologia de esquerda, né? Mas a gente também quer direitos, né? Tudo é conhecimento, né? Isso. Tudo é conhecimento. O que é direito, o que é esquerda, né? A gente teve um episódio sobre política. Ai, que lindo. E é justamente isso. Isso, porque essa apartação dessa forma não deixa a gente caminhar. Nós precisamos de diálogo em sociedade para que a gente possa aprender, né? Então, assim, o respeito à desigualdade, ela também está inscrita na Constituição, que a ideia central é que a gente tenha políticas públicas que reduzam essas desigualdades, né? Então, dar mais para quem tem menos, para que em algum momento, e não dá nada, ou dá pouco para quem tem muito, para que em algum momento nós estejamos todos, né, numa situação mais parecida. Sim. E isso significa ter respeito ao outro, porque a gente também aprende com a diversidade, né? Sim, a gente já vai caminhar. Você queria falar, Raíssa? Uma coisa que, nesse sentido da pergunta que você fez, uma coisa que tem me preocupado muito, assim, é a radicalização dos jovens, assim, em vários espectros ideológicos, mas eu vejo isso de vários formatos, assim, por exemplo, na internet. Eu até fiz um outro podcast sobre cultura do cancelamento, por exemplo, que é muito um esvaziamento, por isso que eu toquei nesse assim. ponto. Sim. Imagina cancelar a gente. Cancelar o Bitar Podcast. É um esvaziamento muito grande da discussão, porque, assim, você ignora vários elementos e só... eu vou cancelar a pessoa e é isso. E é muito bizarro, assim, porque logo depois você esquece que a pessoa foi cancelada também. Pois é. E aí é uma coisa que não significa necessariamente um debate político. E eu vejo que muitas pessoas
acham que estão sendo politizadas ao cancelarem alguém ou a massacrarem alguém na internet. Não necessariamente. Então, existem várias outras ferramentas para a gente fazer um debate político, mesmo quando a gente discorda da opinião da pessoa, mesmo quando ela realmente fez uma atitude que não é adequada. Eu acho que tem outros formatos da gente falar sobre isso. E tem ido até para uma violência física, muitas vezes, né? Sim. Uma ameaça. Então, eu fico muito preocupada com essa radicalização. Eu acredito que a gente precisa aprender a conviver melhor com essas diferenças, pautando aquilo que a gente acredita e, claro, se baseando pela Constituição, pela defesa da democracia, mas aprender a conviver melhor com isso. Uma experiência que eu acho que é bem interessante para mim e para outros jovens também é estar na Politize, né, que é uma organização que eu faço parte, que tem jovens de várias ideologias, de vários... Tem Vários até pessoas de pensamentos. partidos, pessoas que não são de partido, sim. Mas que a gente consegue conviver de acordo com os nossos consensos, né? O que é que nós Isso é acreditamos sociedade, em comum? né? Sim. Não, e olha o que a Raíssa falou que é o essencial. Gente, o cancelar por cancelar é raso. Então, assim, se eu me oponho a uma ideia, eu tenho que entender perfeitamente o que é essa ideia a qual eu me oponho. Simplesmente falar não gosto porque não gosto, porque falaram para mim que eu não gosto, não dá. Se a gente se posicionar desse jeito, realmente a gente vai ladeira abaixo. Então, quer criticar uma ideia, conheça ela profundamente. Por isso, o Politize realmente é muito importante. Sim. Né? E o jornalismo também tem um papel muito fundamental nisso, né? Apesar da gente ter tido tantos problemas com fake news, etc. É importante a gente se atentar para isso. Por que a gente está consumindo de conteúdo? O que a gente entende sobre o que a gente está opinando? E se isso, de fato, é real, assim, né? E não uma criação feita por algum motivo. Sim. E Raíssa, a sua jornada, né, como jovem... Na verdade, começou como jovem aprendiz, né? Você Sim, já meu comentou. primeiro emprego foi jovem aprendiz. Foi jovem aprendiz. E aí, nisso, você passou por aquele processo, né? Que você escreveu a redação, que você ganhou o Não, PlayStation. esse foi antes. Antes sim. teve a redação. Como tudo começou? Não, foi em 2012 essa questão da redação, que o Ministério Público propôs, né? Então eu comecei a... Assim, eu já me tocava em algumas coisas, mas era muito aquilo lá. Eu ouço os adultos falarem, mas eu não tenho propriedade, não sinto vontade para opinar sobre, né? Mas em 2012 eu senti isso, assim, o que eu falo faz algum sentido, assim, né? Então, eu acho que foi um marco importante para mim. E depois disso eu comecei a me envolver muito em discussão na internet, assim. Nem sempre boas discussões. Às vezes também ficava meio exaltada. Hoje em dia eu mudei muito isso. A gente falta muito comunicação não violenta na Politize, né? Mas eu comecei a me envolver muito nesse debate da internet também, que pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo da forma como é feito. Principalmente na pauta de direito das mulheres, assim. Eu acho que esse é um caminho, uma porta de entrada, principalmente para as mulheres, mas pode ser para os homens também, para discutir essa questão de... Então, foi nesse meio, assim, que surgiu a ideia de ser uma cientista social. Sim, acho que foi muito no bojo, assim, de todo esse envolvimento, né? Eu até pensei em fazer outros cursos, já pensei em fazer 1 milhão de coisas. Fiz vestibular para medicina. Vai fazer. Olha. Dá tempo, Raíssa. É sempre tempo. Sim. Só que aí, eu não sabia, na verdade, tinha curso de Ciências Sociais, porque o meu professor eu adoro ele, inclusive, meu professor de Sociologia na época, do ensino médio, ele era historiador, e ele dava aula de Sociologia também, mas ele era historiador, então eu não sabia que tinha faculdade de Ciências Sociais. Aí, quando eu descobri, eu falei, eu quero fazer isso. E aí foi... Assim, os meus pais aceitaram, que é uma coisa que muitos jovens sofrem com isso também, né? Os pais não aceitam também essa decisão do curso, ou o próprio jovem, às vezes, não tem perspectiva de fazer um curso superior, infelizmente. Mas, assim, os meus pais aceitaram, só que eu ouvi muitas críticas, assim, de amigos da família, de pessoas do tipo, você vai fazer esse curso. Você não vai ter dinheiro? Nossa, gente, essa é a principal. Então, foi tipo, ainda mais que eu tinha feito vestibular de medicina antes, né? Então, o pessoal ficava comparando também. Você vai deixar de prestar vestibular para uma coisa que vai ser rentável para ir para esse negócio. E também tem muito o que você falou do estigma, né? Estigma é o que a gente fala quando você tem uma visão muito caricata sobre algo, que é aquilo, esses maconheiros, esses esquerdistas. E, assim, tinha muito isso, né? Mas, felizmente, eu optei por seguir esse caminho. Eu até pensei em sair do curso em alguns momentos por conta dessa pressão, assim, que ficava, o medo de, não vou conseguir emprego. Só que aí foi num momento também que eu estava como jovem aprendiz, acho que isso me ajudou muito também a ter uma perspectiva profissional maior. Mesmo que o jovem aprendiz não fosse exatamente na minha área, mas eu aprendi muito, assim, tanto na empresa quanto
no curso da aprendizagem, inclusive até relacionando com a minha trajetória, assim, a gente tem algumas discussões lá, aqui no programa de aprendizagem tem, né, alguns momentos em que a gente faz algumas discussões sociais sobre as questões de cidadania, e aí eu era meio, aqui ficava... Mas eu acho que isso era muito importante, assim, a gente ter esses espaços para dialogar sobre direitos, sobre cidadania, e a gente fazia algumas ações também. Eu lembro que uma vez a gente foi numa instituição que cuidava de crianças, e foi um momento muito interessante, assim. Que bacana. Que ótimo. E você, Cristiane? Falamos até junto aqui. Porque a Cristiane tem no currículo uma coisa interessante, né? Uma união ali de ciências jurídicas e marketing. Como que foi isso na sua trajetória? Plural. Antes de ontem, né? Me envolvi em política em 1986. Antes de ontem, gente. Então, assim, eu fiz... no colegial, eu fiz curso técnico, que eu acho que assim também é um caminho para a juventude muito importante. Você sair do ensino médio, né, com uma profissão qualificada, né, é um caminho muito legal. E todo mundo tem os institutos federais e tem as escolas dos estados. Então, procurem os cursos técnicos, gente. Eu sou técnica em alimentos. Eu também. Que bacana. E eu conheço uma técnica em alimentos. Gente, um curso fantástico. E eu fui trabalhar. Então, não existiam políticas, né, do jovem aprendiz, mas eu fiz estágio, né, fui trabalhar numa empresa e fui fazer direito porque nós estávamos numa discussão. Então, isso foi antes. Eu vi a Constituição de 1988 nascendo. E uma mudança no status quo das políticas, né? E eu fui fazer direito exatamente por conta disso, porque o ambiente estava mudando. Então, entender esse ambiente em mutação foi uma coisa importante. Amei direito, mas da mesma forma que a Raíssa, eu pensar assim, puxa, o que a gente vai fazer com isso, né? Como agir nos processos. E eu fui trabalhar com direito do consumidor. E por conta de direito do consumidor que eu fui fazer marketing, para unir, porque assim, os serviços de atendimento ao consumidor, eles não podiam ser só reativos, essa coisa de falar assim, não, vou defender a empresa do consumidor, ou vou defender o consumidor contra a empresa, né? Como que a gente pode, em sociedade, a gente pode se unir, né? Como a gente respeita os direitos uns dos outros. E fui fazer marketing para entender esse processo de como as organizações, então, pensavam, né, nas mercadorias. E daí, no final das contas, eu fui convidada para dar aula. E eu amei! A gente consegue perceber isso. Eu amei! Eu fui fazer o mestrado e o doutorado e estou feliz da vida na universidade, porque isso que é o legal, é ter contato com as raíças, né, aqui dentro. E uma coisa assim super importante, porque a gente se alimenta o tempo todo, a gente cresce. E trabalhando com a extensão universitária, a gente consegue ver direitinho esses papéis sendo produzidos. Nós somos aprendizes, nós somos fazedores e nós somos professores. A gente faz essas trocas. Sim. Eu coordenei o curso de Administração Pública da UFO. Eu sou professora desse curso também, professora do campo da gestão mercadológica, né? Legal. E diretora da incubadora. Que ótimo. Eu adoro essa parte de conhecer o pessoal dos entrevistados, porque a gente passa essa perspectiva para os jovens de que no meio do caminho, por mais que você esteja fazendo uma coisa, você vai para outro caminho totalmente diferente. E vai sim existir pressão. Vai sim existir uma pressão não só interna, mas principalmente externa também. E aí você tem que pensar no que você quer para sua vida, né? No que você quer construir, o que é importante para você. A gente teve esse episódio riquíssimo aqui sobre políticas públicas. Então, você, enquanto cidadão, quem você quer ser no futuro? O que você quer desenvolver para você? Né? Você escolheu entre um curso que é muito disputado e que todo mundo fala assim, você tem que fazer medicina para você ter sucesso na sua vida. Você tá aqui, falando com vários jovens e mudando a realidade das pessoas. A gente está fazendo um trabalho... Isso é sucesso. Chile, então, não assim, contando vantagem, mas tipo, eu pensei muito quando eu estava lá, assim, nossa, falaram que
que eu não Não ia ia chegar em conseguir. lugar nenhum. Então. E tô aqui. Exato, tá aqui sentada Então, com a gente. eu acho que é importante para outros jovens pensarem, assim, né? Não vou dizer que é fácil, que é simples conquistar aquilo que a gente deseja, né? Acho que a gente tem também que romper essa ideia de que ser alguém na vida tá ligado apenas à questão de status social, coisa do tipo. Eu acho que ser alguém, para mim, tá muito dinheiro, ligado... né? Sim. Eu acho que ser alguém, para mim, tá ligado muito a esse impacto social que a gente tem também, né? E o quanto a gente defende aquilo que a gente acredita. Mas não descredibilizem também aquilo que vocês quiserem ser. E não necessariamente por a gente não estar numa carreira que a gente quer seguir para sempre no Jovem Aprendiz, não quer dizer que isso não seja importante. Eu trabalhava num concessionário de carro, assim, não tem necessariamente a ver com o que eu faço atualmente, mas foi muito importante a minha formação e foi uma porta que me abriram naquele momento também, que foi uma forma de dependência, de eu ter meu dinheiro, também não só isso, mas também de eu aprender várias coisas, ter contato com outras pessoas. Acho que esse contato com outros jovens também na aprendizagem foi muito importante. O respeito que tinham por mim na empresa, tô me alongando aqui, mas só fazer um adendo, que é uma coisa que eu pensei, que eu já ouvi, que eu concordo muito, assim, é que os jovens, geralmente, eles revigoram muitos lugares em que eles estão trabalhando. E eu vi isso muito em todos os lugares que eu trabalhei, assim, eu concordo plenamente. Por exemplo, o cooperativismo. Eu sigo uma cooperativa no Instagram que tem um menino lá que eu acho ele ótimo. Ele tem uns 13 anos e ele vive fazendo Reels, ele vive fazendo live lá das plantações. Eu acho isso maravilhoso. Legal. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, assim, eles estão no TikTok, estão no Instagram, no Twitter, porque os estagiários ou estagiárias geralmente fazem vídeos, fazem material para colocar lá e ter um contato maior com os jovens, né? O Senado Federal tem TikTok. Então, eu acho que é muito importante E ter até essa a própria presença. linguagem, quando a gente acessa essas páginas, né? A gente vê um frescor da juventude ali. Um toque presente, juvenil. um toque. É isso. Meninas, que bacana esse episódio. Foi um dos meus favoritos também aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço Rubia também. Lindomar, Raíssa. Obrigada, Foi ótimo, gente. Obrigada. Esse bate-papo fica assim para a história do Bitar Sim. Podcast. Exato. Obrigada. A gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado pela presença de vocês e até mais. Até. Tchau, tchau.